Ei, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, amados irmãos. Estamos de volta para o quinto capítulo da nossa jornada de aprendizagem com a vida, com a história do apóstolo Pedro, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, no capítulo anterior, nós falamos, amados irmãos, sobre o temperamento de Pedro, falamos sobre momentos altos e baixos, amados irmãos, e vimos alguns contrastes na vida de Pedro. No capítulo de hoje, falaremos da sua conversão, do momento da sua conversão, amados irmãos. A conversão de Pedro. Este é o tema deste quinto capítulo da nossa jornada de aprendizagem. Mas antes, amados irmãos, de começarmos a falar sobre a conversão de Pedro, quero lhe convidar desde já a fazer parte desta família, a fazer parte desta comunidade, amados irmãos, dali da Lace. É muito simples, é grátis, não custa nada, basta inscrever-se no canal, partilhar as mensagens com os seus amigos e familiares e, muito importante, ativar o sino das notificações de maneira que o YouTube possa entender que está interessado em receber os vídeos, os conteúdos do canal, amados irmãos, e de conseguinte lhe notificá-lo de quando publicarmos novos vídeos aqui no nosso canal, amados irmãos. Inscreva-se, partilhe as mensagens, partilhe os vídeos, partilha este vídeo com os teus amigos, com os teus familiares, ativa o sino das notificações de maneira a não ficar a perder nenhum vídeo desta jornada de aprendizagem com a vida, com a história do apóstolo Pedro, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Primeiramente, amados irmãos, antes de começarmos a falar sobre a conversão de Pedro, primeiramente eu quero fazer aqui uma leitura no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 31 ao verso 34. Mas quero que tenhamos em ênfase, amados irmãos, o versículo 32, que de certa maneira está vinculado, está relacionada com o tema desta quinta parte da nossa jornada, amados irmãos. Vamos ler aqui Lucas 22, no versos 31 ao versos 34. Diz assim então a palavra do Senhor. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como o trigo quando separa a palha. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como o trigo quando se separa a palha. Porém, eu, em oração, supliquei por você, para que não lhe falte fé. Porém, eu, em oração, supliquei por você, para que não lhe falte fé. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado para mim, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Mas Simão disse, Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até a morrer com o Senhor. Mas Jesus disse, Pedro, eu vou dizer uma coisa a você. Entre agora e amanhã de manhã, antes de o galo cantar, você me negará 3 vezes, afirmando que não me conhece. Afirmando que não me conhece. Vou repetir o verso 32, que de certa maneira está relacionada com o tema desta nossa quinta parte, deste nosso quinto capítulo da nossa jornada. Diz assim o verso 32. Porém eu, em oração, supliquei por você para que não lhe falte fé.
Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Fortaleça a fé dos seus irmãos. Bom, amados irmãos, muitas pessoas pensam que conversão é apenas uma mudança. A Bíblia, amados irmãos, aquilo que ele chama de conversão não é apenas isso. O que a Bíblia chama de conversão não é apenas só mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de conduta. Não é apenas, amados irmãos, repito, não é apenas só mudança. A conversão não é apenas só mudança. A conversão é uma transformação absoluta e irreversível, amados irmãos. A conversão é também uma transformação absoluta e irreversível, amados irmãos. Irreversível. Absoluta e irreversível. Pedro, amados irmãos, ele andava com Jesus e Pedro, ele viu Jesus operar todas aquelas maravilhas bem de perto, diante dos seus olhos. Pedro, ele viu tudo aquilo diante dos seus olhos. E Pedro, ele andava, ele falava e ele agia como discípulo, amados irmãos, e de facto ele amava Jesus. Ele amava o Mestre, amados irmãos, mas que ainda não havia se convertido. Ele andava, ele falava, ele agia como discípulo, ele até mesmo amava o Mestre, amados irmãos, mas que ainda não era convertido, ou seja, ainda não havia passado pela transformação absoluta e irreversível, amados irmãos. Ainda não havia passado pela transformação absoluta e irreversível. Tanto é que, nas palavras que Jesus citou no verso 32, que nós lemos, amados irmãos, tanto é que Jesus, ele fala no verso 32, portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Amados irmãos, vamos observar aqui que Jesus, ele fala no arrependimento. Jesus, ele fala no arrependimento. Arrependimento o quê? Arrependimento é mudança de atitude, mudança de direção, mudança de conduta, mudança de comportamento. Atitude, arrependimento é mudança. Arrependimento, de certa maneira, é mudança, amados irmãos. Mas nós vamos ver que depois Jesus, ele diz, e voltado para mim, ou e voltado a mim, amados irmãos. Por isso, conversão não é apenas só mudança. Conversão não é apenas só arrependimento. É transformação absoluta e irreversível. É deixar de fazer o que a pessoa fazia antes de errado e voltar para Jesus. E voltar para Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Amados irmãos, nós também vamos observar que em algum momento mais tarde, amados irmãos, provavelmente após de negar Jesus, após de negar a Cristo 3 vezes, Pedro, ele se converte. Ele se converte. Depois de ver os olhos do Senhor, depois de olhar para os olhos do Senhor e ouvir o galo cantar, amados irmãos, Pedro, ele corre. Pedro correu. Pedro chorou amarga e abundantemente, amados irmãos. Pedro correu, chorou
Ele, quando pensou nas palavras de Jesus, amados irmãos, no verso 34 que nós lemos, entre hoje e amanhã de manhã, você vai me negar por 3 vezes, afirmando que não me conheces. Pedro, quando se lembrou dessas palavras, amados irmãos, Pedro olhou nos olhos de Jesus, ouviu o galo cantar. Pedro corre. Para onde Pedro correu, Pedro chorou amargamente. Pedro chorou abundantemente, amados irmãos, demonstrando tristeza e arrependimento. Demonstrando tristeza e arrependimento, amados irmãos. Talvez, amados irmãos, o Pedro ele pensasse que agora já não há esperanças. Agora já não há esperanças, amados irmãos. Depois de ter traído o Senhor, não poderia mais ser chamado de discípulo. Talvez agora já não há mais esperança, amados irmãos. Talvez ele merecesse, amados irmãos, também ser rejeitado por Jesus. Mas nós vamos observar, amados irmãos, nós vamos observar várias provas, amados irmãos, do perdão de Pedro. Nós vamos observar na Bíblia, amados irmãos, várias provas do perdão, várias provas de seu perdão, amados irmãos. Pedro falhou, Pedro vacilou feio, amados irmãos, mas o perdão do Senhor apaga multidão de pecados. O perdão do Senhor apaga multidão de pecados. Aí em casa, quem puder ler, leia a 1 de Pedro, no capítulo 4, verso 8. Vamos observar também em outro momento que o anjo no sepulcro, amados irmãos, na manhã de domingo, nós vamos observar que o anjo ele foi bem claro pedindo que as mulheres avisassem aos discípulos e a Pedro. Avisassem aos discípulos e a Pedro que Jesus tinha ressuscitado. Marcos, capítulo 16, o verso 6 ao verso 7, amados irmãos. Nós aqui vamos ver que Pedro ele foi incluído e não rejeitado. O Senhor lhe havia perdoado. João 21, no capítulo 3, amado irmão, mais uma vez Pedro não foi excluído. Pedro não foi excluído ou desprezado, mas ele foi chamado de filho. Ele foi chamado de filho como os outros discípulos. Ele foi chamado de filho. Amados irmãos, isso que estou aqui a listar aqui, amados irmãos, são evidências que vamos encontrar na Bíblia da prova do perdão de Pedro. Da prova do perdão de Pedro. Da prova do perdão de Pedro, amados irmãos. Através do amor e perdão de Jesus, amados irmãos, Pedro ele foi transformado. Pedro converteu-se então num seguidor obediente, num seguidor perseverante e amoroso. Pedro, ele converteu-se e tornou-se num seguidor obediente, num seguidor perseverante e num seguidor amoroso. Entregou-se, amados irmãos, e estava disposto a dar a sua vida por amor ao reino de Deus. Estava disposto a dar a sua vida por amor ao reino de Deus, tal, amados irmãos, tal como o Senhor havia profetizado que Pedro seria pescador de homens. Pescador de homens. Ou podemos olhar numa outra profecia que Jesus proferiu, amados irmãos, que
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amados irmãos. E os portões do inferno não prevalecerão. Amados irmãos, Deus usa a sua ousadia e coragem junto com o poder do Espírito Santo, amados irmãos, para estabelecer a igreja de Cristo. Deus, ele usa da ousadia, usa da coragem de Pedro juntamente com o poder do Espírito Santo para estabelecer a igreja de Cristo e levar o Evangelho a muitas pessoas, amados irmãos. E levar o Evangelho a muitas pessoas, amados irmãos. E levar o Evangelho a muitas pessoas. Bom, amados irmãos, mais sobre a vida, mais sobre a história, amados irmãos, deste grande homem emblemático, Simão Pedro, discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais sobre a sua vida, amados irmãos, nós falaremos no próximo capítulo, amados irmãos, no próximo capítulo, aonde iremos abordar, amados irmãos, o seu ministério durante a igreja primitiva, aonde abordaremos do seu ministério durante a igreja primitiva, amados irmãos, depois da descida do Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo. Portanto, amados irmãos, até lá, fiquem com a graça, fiquem com a paz de Deus, amados irmãos, que excede todo o entendimento. Nos encontramos no próximo capítulo. Até a próxima. Deus é bom todos os dias e todos os dias Deus é bom. Amém.